Igreja querida, chegamos ao 14º dia da nossa leitura bíblica, amém? Está na programação de hoje a leitura dos capítulos 9, 10, 11 e 12 do Evangelho de Jesus, escrito por... Isso, 4 pessoas estão lendo. No primeiro culto tinham 6. Né? Então, capítulo 9, 10, 11 e 12 do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, João Marcos, isso. Espero que você mantenha a leitura em dia, espero também que Jesus fale com você durante a leitura e que você lance mão de todos os recursos tecnológicos para manter a sua leitura em dia. Por exemplo, através do aplicativo, o YouVersion, você consegue ouvir, já tem um grupo da igreja nesse aplicativo, e você consegue ouvir o texto bíblico. Então, dependendo da atividade que você esteja fazendo em casa, você consegue colocar o aplicativo não é com a voz do Cid Moreira, mas é uma voz de maneira que está lá. Você consegue ouvir a leitura bíblica e a fé vem pelo ouvir. A obra vai ser feita, Jesus vai falar com você, eu não tenho dúvida disso. Eu, por exemplo, preparo o meu café da manhã ouvindo as Escrituras. Faço outras atividades do dia ouvindo as Escrituras. Você, dependendo do tempo que você fica dentro de uma condução, dentro de um carro, você tem a oportunidade de ouvir as Escrituras durante muito tempo. Segunda-feira eu fui para a região dos Lagos, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Ouvi muitos capítulos, inclusive o capítulo que dá origem à pregação de hoje à noite, eu ouvi na segunda-feira. Tamanha ansiedade, né? O capítulo que era para eu ler hoje, na segunda eu já estava devorando. Então, assim, aproveite, lance mão de todos os recursos para você manter a sua leitura em dia. Coloque esse aplicativo para funcionar. Foi nessa audição da segunda-feira que o Senhor falou mais uma vez comigo, quando eu ouvi a passagem de Marcos 9, a partir do versículo 33 até o 37. Quem é o maior no reino de Deus? Você alguma vez já se perguntou qual o seu tamanho, a sua importância no reino de Deus? Alguma vez você já se pegou se sentindo mais importante que outras pessoas? Por exemplo, você que é crente já há de muitos anos, você nunca se considerou uma pessoa melhor que os não crentes? Eu já, infelizmente. Não foram poucas as vezes, mas graças à misericórdia de Jesus, que ainda não desistiu de mim, por várias vezes o Senhor usou a sua palavra viva para me mostrar como eu estava sendo arrogante e equivocado nos meus pensamentos. Na maioria das vezes a gente não fala o que está sentindo, mas como o Felipe falou na semana passada, Deus nos vê e Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que está passando aqui dentro. E não foram poucas as vezes, como eu falei para vocês, que o Espírito Santo usou essa passagem de Marcos 9 para me fazer lembrar qual é o meu real tamanho dentro do reino de Deus. Vamos ao texto sagrado, Marcos 9, a partir do versículo 33, diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Amém. Até aqui. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Marcos iniciou o capítulo 9 com um relato maravilhoso, incrível, da transfiguração de Jesus. Em seguida, Marcos relata a libertação de um jovem rapaz que desde a infância era atormentado por um espírito imundo. Em seguida, Jesus conversa com os seus discípulos pela segunda vez e Jesus fala com eles sobre a questão de tudo que ele ia passar, o seu sofrimento, sua morte de cruz e sua ressurreição. E Marcos afirma que os discípulos ouviam Jesus conversando com ele sobre esse assunto e não compreendiam, não entendiam. Na verdade, no seu coração, no coração dos discípulos, eles estavam preocupados com outra questão, com outro assunto.
Eles voltaram-se para um assunto que todo ser humano conhece bem, que é sobre o assunto sobre se engrandecer. Os evangelistas Mateus e Lucas também registram essa discussão. Vocês conseguem perceber como que a queda nos fez mal? Jesus tinha acabado de falar com os seus amigos, com os seus discípulos, sobre o seu amor sacrificial, como ele entregaria a sua vida por amor a muitos, e os discípulos, com uma sensibilidade de uma estátua, reiniciam uma discussão sobre a autopromoção. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o mais abençoado? Quem tem mais likes e seguidores nas mídias sociais? Quem é o melhor? Quem? Mas Jesus percebeu que estava alguma coisa errada rolando no coração dos discípulos ao longo da caminhada. E aí vem o versículo 33. O que vocês estavam discutindo no caminho? E por incrível que pareça, os discípulos ouvem Jesus fazendo essa pergunta direta para eles, e eles respondem com o silêncio. Eles não falam nada. Eles ficam em silêncio. Tipo criança quando está fazendo uma parada errada, que o pai entra no quarto, aí rola aquele silêncio. O que você estava fazendo? O silêncio é típico, esse silêncio aqui é típico da pessoa que reconhece que estava fazendo uma parada errada. Não tem o que falar. Imagina você nessa situação. Você consegue se imaginar Jesus te fazendo uma pergunta diretamente para você, e aí você não responde, fica em silêncio. Esse é o silêncio de quem sabe que está absolutamente errado. Diante dessa introdução, a gente já tem uma primeira lição que a gente pode guardar para os nossos corações. Por favor, anote aí. É possível caminhar com Jesus na contramão da sua vontade. É possível caminhar com Jesus, é possível a gente estar andando com Jesus, mas na contramão da sua vontade. A vontade de Jesus para a vida deles é que eles já tivessem compreendido, aprendido sobre o amor sacrificial, sobre o altruísmo. Eles já deveriam ter entendido que a grandeza no reino de Deus é ser servo humilde. Mas os discípulos estavam como se tivessem saído de um culto dessas igrejas que só falam de prosperidade, de vitória, de que você vai se dar bem, você é menino dos olhos de Deus, Deus está, Deus vai fazer você, o seu cabelo, sabe essas coisas que... Isso é assustador. O Evangelho nos mostra que se não vigiarmos o nosso coração, é possível sim andarmos próximos de Jesus, mas na contramão da sua vontade. Isso é muito triste e assustador. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, dando um testemunho claro da sua humildade, do seu esvaziamento, do seu amor sacrificial, e os caras discutindo para saber quem era o superapóstolo. Quantas vezes isso também já não aconteceu comigo e com você? Lamentavelmente, como eu falei para vocês, eu já me senti superior a outras pessoas. Infelizmente, esse olhar altivo e presunçoso, às vezes acontece sim, aqui dentro da igreja. Você já olhou o seu líder de célula e se julgou melhor ou mais espiritual que ele? Ah, se eu fosse líder dessa célula, eu já teria multiplicado várias vezes. Ou então olhou para alguém, líder de algum ministério, esse irmão, como é que esse irmão pode ser líder desse ministério? Como é que os pastores fazem isso? Eu sou muito mais proativo que ele. Uma pena os pastores ainda não terem reconhecido o meu valor, a sorte que a Oceânica tem de eu fazer parte das suas fileiras. A gente não verbaliza isso, mas que passa pelo coração, passa. Amiguinho, vigia, porque eu e você e os 12 discípulos de Jesus, nós saímos da mesma maternidade. Então, se isso aconteceu com eles, isso pode acontecer com a gente também. Vai me dizer que você nunca pensou em usar o seu relacionamento com Cristo para alcançar algum tipo de status, prestígio ou algum poder dentro do ambiente eclesiástico? Se essa coisa terrível estava rondando o coração desses irmãos, isso pode acontecer no nosso também. Quando a gente pensa que o nosso valor vem da posição social, do cargo na igreja ou na abundância dos nossos bens,
a gente acaba cometendo o mesmo erro que esses 12 homens estavam cometendo aqui no texto. Mas Jesus é tão maravilhoso e misericordioso, meus irmãos, que ao invés de dar uma bronca nos seus discípulos, ele simplesmente os chama para ficarem ainda mais perto. Jesus chama esses homens para ficarem mais perto deles. E graciosamente, como se não soubesse o motivo da discussão entre os seus amigos, Jesus começa a expor quais são os princípios absolutos do reino de Deus e que discípulo nenhum de Jesus pode esquecer. Versículo 35. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Essa é a segunda lição do texto. No reino de Deus, não há espaço para pessoas que se acham superiores às outras. No reino de Deus, não há espaço para pessoas que se acham superiores às outras. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Assim como Paulo expõe Jesus em Filipenses 2, vocês querem ser o primeiro? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E aí, meu irmão, se o nosso Senhor se esvaziou da sua própria glória, eu e você temos que nos esvaziar da nossa pseudo-glória, do nosso pseudo-glamour, da nossa arrogância, da nossa soberba, do nosso orgulho. Se o meu Senhor assumiu humildemente a posição de servo, e eu e você somos imitadores desse Senhor, então nós temos também que humildemente assumirmos a nossa posição de servos uns dos outros. Quem sou eu para achar que sou digno ou merecedor de alguma coisa diferente dos meus irmãos? Nenhum cristão cheio de si mesmo vai conseguir pregar sobre um Cristo que se esvaziou. Consegue perceber isso? Nenhum cristão, nenhum discípulo de Cristo cheio de si, cheio de pompa, cheio de pseudo-glamour, vai conseguir pregar, anunciar, proclamar um Cristo que se esvaziou. No reino de Deus não há espaço para pessoas que se acham superiores às outras. Os discípulos estavam ali pertinho de Jesus, mas ainda pensando em projeção, grandeza, autopromoção. E o mais triste é saber que essa distorção teológica dos discípulos ainda perdura nos dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, vou dar um testemunho para vocês. A pessoa que faz parte ativa desse testemunho, o Senhor já chamou para a glória, por isso que eu me sinto à vontade para contar. Mas na primeira igreja evangélica que eu fiz parte, que eu me converti, que eu me tornei membro, eu, num determinado momento, acreditei que eu podia ter um contato normal com o meu pastor, meu pastor. E aí, me aproximando dele, numa das primeiras tentativas de conversa, eu chamei pelo nome próprio. Irmão fulano. E aí, na hora, ele parou, franziu o rosto e falou: pastor fulano. Aí eu fico me imaginando, imagina alguém aqui no pátio da igreja: Marcão! Aí eu paro, me transformo. Pastor Marcão! Meu irmão, se um dia isso acontecer, vocês podem passar óleo, pegam uma cadeira, tá aqui em cima, porque o bicho está oprimido. Não é possível uma pessoa que está se esforçando, está buscando o Senhor, ter esse tipo de postura. Isso é inacreditável. É lamentável, tem muita gente que nessa busca insana por superioridade e grandeza dentro do ambiente religioso, inventam para si títulos eclesiásticos que beiram um espetáculo circense. Para se diferenciar dos outros irmãos, eles começam a se auto-intitular coisas absurdas. Para essas figuras, só o título de pastor não basta, então tem que inventar. Eu sou um patriarca, eu sou um pai de nações, eu sou um bispo primário, eu sou um apóstolo. E essas pessoas não leem nem a Bíblia direito, porque o título de apóstolo foi usado só no Novo Testamento para os discípulos mais próximos de Jesus, que tiveram uma vida e um testemunho ocular, viveram com Jesus durante muito tempo. Tanto que o apóstolo Paulo teve muita dificuldade para ser reconhecido como apóstolo, porque muitos cristãos na época afirmavam: você não foi um dos 12.
Você não andou com os 12, você não viu Jesus. E Paulo falava, não, eu fui testemunho ocular de Cristo no caminho de Damasco. Então, como que nos dias de hoje alguém apregou-se para si o título de apóstolo? Amados, no reino de Deus não há espaço para as pessoas que se acham superiores às outras. Para quem gosta de título, o único título que um verdadeiro servo fiel de Jesus tem que ostentar, tem que gostar de ostentar, está lá em Lucas 17, versículo 10. O Senhor Jesus diz assim, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Esse é o título que um servo fiel de Jesus, se quiser ostentar, tem o direito de ostentar. Eu sou o pastor Marcão, servo inútil do Senhor Jesus. Quando, por pura graça, a gente faz alguma coisa que Jesus espera, a gente não fez mais do que a nossa obrigação. Irmão, Jesus não precisa da gente para nada. Se de alguma forma servimos para alguma coisa no reino, o mérito é todo do Senhor. Se Jesus quiser, Ele pode fazer dessas britas aqui que o nosso carro estaciona e fica em cima. Se Jesus quiser, Ele pode fazer dessas pedrinhas pregadores do Evangelho melhores que todos os pastores dessa igreja. Nosso Deus não precisa da gente para nada. Ou seja, servir no reino de Deus é uma dádiva, é um privilégio, é uma bênção. É graça. A gente cantou graça, o que você fez. É um favor que não merecemos. Eu só estou nesse púlpito porque Jesus derramou graça sobre esse servo inútil. A triste verdade é que todos nós nascemos fariseus. Todo ser humano vivo nesse planeta, em algum momento, ou em muitos momentos da vida, se julgam melhores que os outros. Se julga mais merecedor das bênçãos que o outro está recebendo. Essa altivez nos mantém na contramão da vontade de Deus. Essa arrogância, essa soberba, impede a gente de amar o nosso próximo. E pior, meus irmãos, isso entristece profundamente o Espírito Santo. E o Senhor faz advertências severas. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E Jesus atesta essa advertência em Mateus 23. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Traduzindo, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quando Jesus faz essa afirmação, ele não só estava corrigindo um princípio que estava esquecido na cabeça dos seus discípulos, um valor do reino imprescindível, fundamental, mas Jesus também estava dando testemunho do seu próprio caráter, da sua própria pessoa. Jesus estava falando dele. Essa é a nossa terceira lição. No reino de Deus, o maior é o servo de todos. No reino de Deus, o maior é servo de todos. No reino de Deus, aquele que tem mais valor é aquele que se destaca por servir a todos. No reino de Deus, ninguém tem o direito de se sentir o último biscoito mega especial do pacote. Não tem esse direito. Merecedor de bajulação, de adulação, não tem esse direito. Mas tem gente aqui que se sente assim. Tem gente aqui que já mudou de célula só porque o líder o tratou de uma forma normal. Não esticou um tapete vermelho para ele. A segunda vez que eu venho na célula, esse líder não me deu champanhe, não esticou um tapete vermelho, não tinha ninguém para me abanar. Meu irmão, você entrou no reino errado. Amigo, a célula é uma dádiva do reino de Deus para você aprender a servir, para você aprender a ser gente, para você restaurar os traços de humanidade do seu Senhor e Salvador. A célula é onde a gente treina, dentro de casa para fazer bonito fora de casa. É na célula que você vai aprender a ser servo de todos. Célula é um lugar maravilhoso para você aprender a matar o seu orgulho. Vá para a célula disposto a servir, com o desejo de servir, esperando ter espaço e oportunidade para servir. O mesmo eu digo para a igreja. Na cultura americana,
A realização de um culto é chamado de serviço. As pessoas vão na igreja para prestar um serviço para o Senhor. Mas tem gente que muda de igreja porque o pastor não abajulou. Estou há 2 meses no Oceânico, o pastor nem perguntou por mim, não me chamou para tomar café. Amigo, você está na religião errada. Os valores do reino de Deus estão em radical oposição aos valores desse mundo caído. E aqui no texto, Jesus está nos ensinando que um discípulo dele, minimamente lúcido, tem que mergulhar nas necessidades do outro. As minhas orações têm que estar cheias de petição do meu irmão, do outro. Eu tenho que dar suporte, interceder e ajudar o outro. Meu maior problema é o problema do meu irmão. Eu tenho que fazer de tudo que tiver ao meu alcance para ser bênção para o outro. Ou seja, se você quiser ser membro desse reino, você vai ter que ser servo dos seus irmãos. Você não pode pensar e esperar que ninguém vai te servir. Porque no reino de Deus, o maior é servo de todos. No reino de Jesus, o nosso desejo deve ser servir sem esperar nada em troca. Amém? Mas atenção, preste atenção, olha aqui para mim. Ser servo no reino não significa ser escravo ou se deixar ser explorado pelos outros. Amém? Nesse desejo da gente ajudar outras pessoas, tem muito bode que se infiltra aqui para tirar vantagem disso. Felipe falou domingo passado sobre o joio e sobre o trigo. Então, às vezes, o joio está aqui no nosso meio e se aproveita. Eles querem servir, eu vou aproveitar. E aí tem uma galera aqui no meio que é bode, está mais para vampiro do que para gente. Então, assim, o fato da gente ser servo um dos outros não nos dá, você não pode entrar numa de ser escravo ou ser explorado por algum irmão da célula, da igreja, de forma alguma. Tem muito pilantra, tanto no púlpito como fora do púlpito, dentro do ambiente religioso. Então, cuidado, esteja sempre alerta, ligado. Servir os outros por livre e espontânea vontade é a maior posição que a gente vai atingir no reino de Deus, amém? Servir alguém por livre e espontânea vontade é a maior posição que a gente vai atingir no reino de Jesus. Mas e aí, quando parecia que as lições tinham acabado, aí aparecem os versículos 36 e 37, e tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando em seus braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Essa é a nossa 4ª lição. No reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. No reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. A conversa com os discípulos não acaba no versículo 35. Além de Jesus expor a grandeza do reino, ele também revela a sua compaixão pelos pequeninos. Naquele tempo, mesmo dentro do povo hebreu, que naquela época era a sociedade mais civilizada por causa de todo o código civil e mosaico que o povo hebreu havia recebido, ainda assim, naquela época, as crianças não recebiam a devida atenção do mundo dos adultos. Jesus, entretanto, valoriza as crianças. Elas são, ao mesmo tempo, carentes da nossa atenção, do nosso cuidado, e, ao mesmo tempo, são exemplo de como nós devemos ser, pensar e agir para a gente viver no reino de Deus. As crianças são naturalmente humildes. E é interessante notar a frequência na qual a gente vai encontrar crianças ao redor de Jesus e como o seu amor e cuidado por elas é demonstrado nos evangelhos. As crianças também se sentiam atraídas por Jesus. E aqui no texto, Marcos nos informa que Jesus estava sentado com os seus discípulos, ou seja, 13 homens adultos ali reunidos, e de repente Jesus, no meio daqueles homens, chama uma criança, e quem dera nós fôssemos obedientes assim como as crianças. Jesus chama a criança e ela imediatamente atende ao chamado de Jesus. E aí Marcos traz um detalhe que nenhum outro evangelista traz. No final do versículo 36, afirma que Jesus a colocou em seus braços. Jesus colocou essa criança numa posição que muito provavelmente ela conseguia ver o rosto de todos aqueles adultos, todos aqueles homens. Ela ficou numa posição de destaque. E em seguida Jesus afirma isso: quem recebe, cuida e serve a uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe está recebendo o Pai.
Jesus está dizendo o seguinte para todos nós: esqueçam essa história de supremacia, de prestígio, de fama, de holofotes. Em vez disso, concentrem a atenção de vocês, a energia vital de vocês, nas necessidades de uma criança ou de qualquer outra criatura pequenina, aparentemente sem importância, como essa criança aqui. Por quê? No reino de Deus, os menores são absolutamente importantes. Quando, em nome de Jesus, a gente ajuda, cuida, a gente serve alguém que Jesus considera como um pequenino, será como se a gente estivesse fazendo isso para Ele mesmo. Você consegue perceber isso, amados? Isso que Jesus está nos ensinando aqui nesse versículo é de uma beleza indescritível. Eu desafio a qualquer um me apresentar um Deus mais encantador, mais apaixonante que o Jesus Cristo das Sagradas Escrituras. Como Felipe falou na semana passada, que Deus é esse? Que nos vê, contempla a nossa miséria e faz questão de que a gente se chegue para perto, que a gente ande com Ele. E mais, Ele fala, se vocês se servirem uns aos outros, se vocês ajudarem uns aos outros, em especial, se vocês em meu nome cuidarem desses que são considerados os pequeninos, eu vou me fazer presente na sua vida. E mais, o Pai vai se fazer presente na sua vida. Meus irmãos, que Deus é esse? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu estava dirigindo, ouvindo essa passagem, e você fica ali no pause vários quilômetros. Que Deus é esse? Ele não precisava fazer nada com a gente. Ele não precisava se importar em entrar no nosso mundo, curar as nossas mazelas. Não, mas Ele ainda fala o seguinte, se vocês se ajudarem, se vocês se servirem, se vocês cuidarem desses que o mundo despreza, eu vou me fazer presente dentro de vocês. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quem, por amor a Cristo, recebe, cuida e serve uma criança ou qualquer um na sua fraqueza, na sua humilde dependência, que se assemelha a uma criança, torna-se de verdade um representante de Deus, um farol da presença de Deus. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Vamos para as aplicações. Primeira aplicação, esvazie-se do seu orgulho. Esvazie-se do seu orgulho. Lembre-se, no reino de Deus não há espaço para pessoas que se acham superiores às outras. Como um jardineiro que de tempo em tempo tem que olhar o jardim e arrancar as ervas daninhas, todo dia vasculhe o jardim do seu coração e arranque qualquer raiz de orgulho. Por favor, diariamente arranque, extermine o orgulho que está lá escondido no porão da sua alma. Mesmo sendo crente em Jesus, eu e você, enquanto estivermos vivos aqui na terra, volta e meia a gente vai sentir um desejo incontrolável de manifestar essa arrogância, essa soberba, essa altivez típica de Lúcifer. É por isso que a gente precisa matar e se esvaziar de orgulho todo dia. Por isso que uma mensagem como essa de Marcos 9:33 é importantíssima para nos trazer para o prumo, para botar a gente nos eixos. O maior no reino é o que serve-se, então esvazie-se diariamente do seu orgulho. Não se esqueça, Tiago 4:6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos e, olha só, receber a oposição de Deus é um negócio, eu não quero estar na pele de quem Deus decide se opor. C.S. Lewis dizia que o orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados. O orgulho é aquilo que dá força, alimento para todos os outros pecados. Então você tem que matar essa galinha. Livre-se dessa ave horrorosa. Não a galinha de verdade, mas o orgulho. Essa visão equivocada de nós mesmos foi a causa da queda dos nossos pais lá no Jardim do Éden. Foi isso que estragou tudo. Mas, Marcão, como que de modo prático a gente consegue sufocar o orgulho? Fuja dos holofotes. Cuidado com os cargos e títulos que você recebe na igreja. Lembre-se sempre, eu e você somos servos. Isso, fala alto para a sua alma ouvir. Eu e você somos servos inúteis. E aí, antes que você fique deprimido e pense, eu sou inútil, a vida de um azar, lembre-se, Jesus deu a vida dele por você, amém?
Então o seu valor é só você olhar para a cruz. Se você ficar muito deprimido, eu sou inútil, não vale nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus quer você, Jesus olha para a cruz. O seu valor está na cruz do Calvário. Então isso também te torna indesculpável. Não entra numa de a vida, o azar. O Criador do universo deu a vida dele por você, então fica felizinho, amém? Nada de ficar tristinho não, mas você continua sendo servo inútil, tá bom? Nunca se esqueça, Filipenses 2:5, quer matar o seu orgulho? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Quer matar o orgulho? Seja obediente a Cristo até a morte, de forma radical. A atitude humilde de Jesus tem que ser o nosso modelo de padrão de vida, de pensar, de agir. Uma outra passagem para reforçar isso, eu compartilhei com vocês no retiro, Romanos 12:3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Esvazie-se do seu orgulho. Segunda aplicação, dedique-se em servir, principalmente os que são muito importantes para Jesus. Dedique-se em servir, principalmente os que são muito importantes para Jesus. Servir ao próximo é fundamental, mas servir aqueles que são os mais importantes para Jesus, aí é bênção total, aí é bênção pura. Queridos, no texto de hoje, Jesus está nos encorajando a nós demonstrarmos o nosso amor por Ele, dando atenção e cuidado especial aos mais fracos e aparentemente sem importância. Os mais importantes para Jesus são os pequeninos na fé. Trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, na nossa célula, quem são esses os mais importantes para Jesus? Os novos na fé. Aquele seu amigo de oração que acabou de se converter, que foi no retiro, está encantado com o reino, apaixonado por Jesus. Esse é o mais importante para Jesus. É quem a gente deve servir, cuidar, prestar muita atenção no nosso testemunho para não entristecer, não escandalizar. Esse é o mais importante para Jesus, são os pequeninos na fé. São os novos convertidos, aqueles que carecem de um cuidado intenso da gente. Como também as crianças, os órfãos, as viúvas em suas necessidades. Mas, em especial, não resta dúvida para mim que Jesus mesmo quer que os seus discípulos sirvam e cuidem bem das crianças. E eu louvo a Deus pela vida de todas as irmãs e irmãos que apaixonadamente servem as nossas crianças no Oceânica Kids. Com certeza isso alegra o coração do nosso Senhor, meus irmãos. As nossas crianças não estão lá no Kids sendo distraídas, entretidas, não. As nossas crianças estão sendo lá discipuladas, ministradas. Está rolando culto lá, prestação de culto ao Senhor, para que as nossas crianças tenham experiências reais com o nosso Senhor, com Jesus Cristo. Isso alegra o coração do nosso Senhor. Se você é membro da Oceânica e ainda não viveu essa experiência de cuidar e discipular um desses pequeninos, procure saber ainda hoje como que você faz para ser um discipulador. Antigamente eu chamava voluntário, isso acabou aqui na igreja. Hoje no Oceânica Kids só entra alguém para ser discipulador. Amém? Então você tem que ter estrada com Cristo, você tem que ter história com Cristo, você tem que ter cara, cheiro, perfume de Cristo, para ter contato com as nossas crianças. Amém? Amém, isso. Ouvi um amém de uma criança, aí Marcão fica feliz, vou para a galera. Amém, meu amiguinho, é isso mesmo. Isso fica muito evidente, esse amor, esse cuidado especial de Jesus para com as crianças, fica muito evidente quando a gente lê as advertências que Jesus faz para quem pensa em cometer alguma maldade contra elas. Marcos 9:42, se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver. E aí, pensando nessa advertência, eu lembrei dos meus atuais governantes. Os governantes dessa nação deveriam tomar ciência dessas advertências e desse decreto de juízo estabelecido pelo justo juiz do universo. Ai daqueles que fizerem um dos nossos pequeninos tropeçar. Ai daqueles que promoverem algum tipo de maldade contra as nossas crianças. Porque no reino de Deus, os pequeninos são absolutamente importantes. Amém, irmãos? Igreja querida, diante disso tudo que foi exposto, ser grande no reino
é cuidar daqueles que são os menos valorizados, os mais carentes e os mais necessitados da graça de Deus. É isso que é ser grande. E ainda tem uma recompensa. A gente tem a certeza maravilhosa que fazendo isso por amor a Jesus, a nos dedicarmos a esse cuidado especial, o nosso Deus, o Senhor Jesus, virá, será recebido por nós e habitará na nossa vida. Ele vai encher a nossa vida com a presença dele. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia que insiste em nos trazer para perto, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas loucuras por grandeza, Senhor, nossos surtos de arrogância, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Lembra-nos que somente Tu és grande, Senhor. Por favor, Jesus, nos concede humildade para que, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, o nosso testemunho Te glorifique em todo o tempo, Senhor. Por favor, ajuda-nos a mortificarmos o nosso orgulho e a sermos servos humildes uns dos outros, Senhor. Proteja, em especial, Senhor, proteja nossas crianças desse mundo mau, desses governantes igualmente malignos, Senhor. Que a Tua graça leve esses homens ao arrependimento e à salvação, assim como o Senhor fez com a gente, Senhor. Leve esses homens para a salvação, Senhor. Isso que nós Te pedimos e em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.